O que você acha que é melhor? Chamar as pessoas para andar com a gente ou chamar as pessoas para andar com Deus? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você um comparativo entre o que as instituições religiosas têm feito e o que Jesus nos ensinou. E para a gente começar, vamos dar uma olhada no chamado que Jesus fez para os discípulos, aqui no texto de Marcos 1, verso 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. E como a gente pode ver nesse texto, Jesus de fato fazia um chamado para que as pessoas venham deixar tudo, renunciar a tudo aquilo que elas têm para poder segui-lo. Que é aquilo que a gente percebe também no texto de Lucas 14, em que Jesus diz assim para uma multidão que estava seguindo ele, no verso 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Seguindo mais adiante, no verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E com isso a gente consegue perceber aqui que Jesus tinha sim o interesse de fazer pessoas que iam segui-lo. Segui-lo no sentido de ouvir e praticar as palavras que ele tem nos ordenado. E a questão que fica para a gente é, se Jesus fazia isso, será que deveríamos imitar ele e fazer a mesma coisa? No sentido de que a gente deveria chamar as pessoas para seguirem a gente? Ou chamar as pessoas para andarem junto com a gente? Eu imagino que você deve estar pensando que é normal chamar as pessoas para seguir a gente. Afinal de contas, é mais ou menos isso que as instituições religiosas têm feito por aí. Embora a gente não veja nenhum relato propriamente no livro de Atos ou em nenhuma das cartas em que os discípulos estavam fazendo discípulos deles mesmos. Até porque o comissionamento, o envio que Jesus deu para os discípulos era de fazer discípulos de Jesus. E para isso vamos dar uma olhada comigo aqui no texto de Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém não terminar de ler a frase, pode até ficar pensando que Jesus está incentivando que a gente faça discípulos da gente mesmo. Mas não, continuando diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então isso aqui é bem interessante porque Jesus mostra pra gente que devemos ensinar as pessoas as palavras dele e não as nossas palavras. E não são simplesmente algumas palavras de Jesus, ensinando a tudo o que ele nos ordenou. Em outro texto que também reforça que Jesus quer discípulos dele e não discípulos dos seus discípulos, é o texto de João, capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja bem que Jesus aqui não está dizendo se vocês permanecerem firmes na palavra dos apóstolos. Não, Jesus não disse se vocês permanecerem firmes na Torá, ou no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Não, ele disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Porque se você permanecer nas palavras de Jesus, você vai ser um discípulo dele. Se você permanecer nas palavras de um pregador qualquer, então você vai ser um discípulo desse pregador qualquer. Só que para a gente ter o conhecimento da verdade e ser liberto por essa verdade, precisamos ser discípulos de Jesus e não discípulos de homens. E eu acho que com isso fica claro que o nosso chamado hoje não é chamar as pessoas para que venham andar com a gente. E eu ouvi até mesmo alguns profetas chamarem as pessoas para andar junto com eles. Mas se a gente for analisar bem, mesmo na conduta dos profetas ali da época anterior a Jesus,
a gente percebe que eles não gostavam muito de todo esse movimento, um monte de gente perguntando, querendo babar ovo para cima dos profetas, faz mais um milagre aí e tal. E esses profetas costumavam ter uma vida solitária. E eu estou me referindo, por exemplo, à própria conduta de Abraão, em que aparentemente ele não dependia muito de outras pessoas. A gente também vê o caso de Enoque, Noé e mesmo alguns apóstolos que aparentemente terminam a vida deles sozinhos, nem em dupla eles estavam se constituindo ministerialmente. Eu estou querendo dizer com isso que para aprender a andar com Deus, a gente tem que andar com Deus e não andar com as pessoas. Para a gente aprender a andar com Jesus, eu tenho que aprender a me afastar de ter aquele relacionamento de dependência com relação aos irmãos. E eu imagino que você pode estar pensando aí que existe uma recomendação de não deixar de congregar, como diz ali aquela carta de Hebreus. Então vamos supor que essa carta seja realmente inspirada por Deus. Se ela está nos recomendando a congregar, ela não está dizendo que a gente precisa ir todo domingo fazer uma reunião. Então pensa comigo, está escrito ali qual que é a frequência que é recomendada para a gente congregar? Será que é aos domingos e também os cultos de semana? E de fato a gente consegue aprender muitas coisas andando uns com os outros, porque a maneira com que uma pessoa ora a Deus pode nos inspirar, ou uma interpretação que alguém faz em um texto pode estar relacionada com uma coisa que eu nunca tinha pensado. Às vezes meu coração pode estar um pouco duro e quando as pessoas estão cantando louvores, eu então consigo me quebrantar na presença de Deus e de fato a presença dos irmãos pode trazer edificação a nós. E eu não estou dizendo que a gente tenha que evitar esse tipo de encontro uns com os outros. Estou querendo dizer que não devemos depender disso. É muito comum ouvir pessoas por aí dizendo que precisam participar de um culto dominical para que aí elas possam estar cheias para poder conseguir caminhar durante a semana. Porque depois, quando elas estiverem desgastadas de novo, elas se enchem de novo na reunião para, e aí assim por diante, ficarem dependentes, na verdade, do sistema religioso. E a gente sabe que as pessoas ficam viciadas nas reuniões, porque se elas não conseguem congregar, parece até às vezes que ficam que nem uma pessoa drogada, começa a tremer, começa a ter piripaque, como se fosse um dependente químico mesmo, que quando não consegue a droga que o satisfaz, ele acaba tendo sintomas de abstinência. O próprio exemplo de Jesus nos mostra que temos que aprender a andar com Deus independentemente uns dos outros. Essa foi a provação que Jesus passou no deserto. Ele estava sozinho ali, quando enfrentou o diabo naqueles 40 dias em que ele ficou de jejum. A gente pode se lembrar também do momento em que Jesus foi crucificado. Ele já tinha sido traído, os discípulos dormiram enquanto ele orava e todo mundo aparentemente o abandonou quando ele foi assassinado. E mesmo diante das necessidades, Jesus não negou a Deus. Então esse é o exemplo que a gente tem que ter. Em alguns momentos, de fato, precisamos estar uns com os outros para aprender o que Deus quer que a gente aprenda uns com os outros e também para poder compartilhar aquilo que a gente tem de Deus com os outros. Mas no nosso dia a dia temos que aprender a andar dependentes somente de Deus, porque Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa rocha firme. O nosso Pai Celestial é a nossa segurança. E quando chegar o momento das dificuldades, em que os nossos parentes não vão estar próximos, nem os cônjuges, nem os pais, nem os filhos, nem os próprios amigos, então sabemos a quem recorrer, porque estamos acostumados a depender exclusivamente dele, de Deus. Espero que isso tenha te ajudado a refletir mais sobre esse chamado de levar as pessoas para seguirem a Deus, para andarem com Deus e não andarem com a gente. E se você gostaria de conhecer mais outras palavras de Jesus, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e então a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!